Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem nos ouvindo. Como vocês podem ver, hoje nós estamos temáticos aqui para quem está vendo o vídeo. Para quem está ouvindo, todos os três estão com o símbolo da luta LGBTQIAPN+, na sua tela, enfeitando sua moldura. Eu estou aqui com o Gabriel e com o Rodrigo. A gente vai conversar com vocês hoje para falar um pouquinho por que nós temos orgulho, né? Somos três homens gays aqui querendo conversar com vocês, trazendo um pouco também a perspectiva de Jung. E eu vou deixar os meninos se apresentarem para depois a gente começar a nossa conversa. Pode começar, meninos. Vai, Gabriel. É, bom dia, gente. Bom dia, sei lá que hora vocês vão assistir isso, né? Tudo bom? É, sou Gabriel, sou um homem gay, eu sou especialista em psicologia analítica e arte terapia pelo IGEP. E a gente veio aqui conversar sobre orgulho. Se Rodrigo. apresenta aí, Rodrigo. Muito bom, eu sou o Rodrigo, né? Sou um homem gay também e eu sou, como o Gabriel, né? Eu sou especialista em psicologia junguiana pelo IGEP também, estou me formando agora em arte terapia também e sou psicólogo e vamos falar sobre orgulho, porque sim, temos orgulho de sermos quem somos. Muito bem. Gente, eu não me apresentei, mas você, quem ouve, já deve ter me visto. Mas lembrando, eu sou Mauro, né? Sou arteterapeuta, especialista em psicologia junguiana, membro analista do IGEP e agora estou fazendo a psicossomática. Mas então, meninos, nossa conversa, né? Nossas conversas aí para delimitar o nosso tema foram longas, foram interessantes, mas a gente concordou que a primeira coisa é explicar por que junho, por que orgulho, né? E é importante lembrar que junho foi uma das primeiras vezes, mas a mais marcante, em que um coletivo LGBT, que na época, oi Apolo, temos uma visita. Quem está vendo, o gatinho do Gabriel apareceu. Foi a primeira vez, na verdade, que um coletivo de pessoas LGBT que ia mais resistiu a uma batida policial lá em 69, né, a famosa revolta de Stonewall Inn, em Nova York. O que acontece? Qual que é o contexto? Naquela época era muito comum que a polícia desse batidas em lugares que as pessoas LGBT que ia mais se encontravam, porque era considerado crime. Na verdade, ser LGBT que ia mais por muito tempo, em alguns lugares até hoje, é considerado crime. Em vários lugares, pecado e em alguns redutos, doença. Né? Então, sempre fomos colocados nesse lugar de exclusão, de não normatividade. Então, em junho, foi a data em que teve essa primeira resistência de um coletivo LGBT contra a polícia. A polícia entrava, batia, prendia as pessoas simplesmente por estarem convivendo entre os seus. Então instaurou-se na data de 28 de junho a data do orgulho gay, né? Que hoje nós falamos do orgulho LGBTQIA+, para ampliar e incluir todas as pessoas possíveis nesse espectro. Então, com base nessa data, criamos a data do orgulho, que é a data em que nós mostramos que não, nós não vamos mais aceitar esse lugar. E também nós não vamos aceitar mais violência, nós não vamos aceitar mais nada que tire a nossa dignidade. Eu vou passar um pouco para o Gabriel, que a gente estava falando sobre isso, eu acho que ele falou até melhor que eu, sobre por que orgulho, né, Gabriel? Qual que é a ideia por trás desta palavra que incomoda muita gente também? Pois é, a gente escuta muito, né? É muito comum se questionar, chega junho e começa a aparecer as campanhas de educação, as bandeiras, as paradas. É muito comum a gente ouvir falar, normalmente pessoas de fora da comunidade, assim, por que orgulho? Por que que vocês precisam de orgulho? Por que que vocês têm orgulho? Vocês dizem que é de nascença, por que que vocês vão ter orgulho de uma coisa que você é de nascença? Né? Você nasceu gay, nasceu trans, por que que você vai ter orgulho? Então, a gente precisa separar as coisas aqui. Quando a gente fala normalmente de orgulho, a primeira acepção que vem na cabeça das pessoas é orgulho, orgulho pecado, né? Orgulho pecado capital da Igreja Católica. Esse orgulho de ser cheio de si, desse excesso de si mesmo,
certeza em si, né? A gente chama de hubris, né? Muitas vezes no meio junguiano. Essa desmedida, de que eu me arrogo ser mais do que de fato eu sou. Orgulho na concepção cristã está nesse lugar. Quando a gente está falando de orgulho LGBT, a gente não está falando disso. A gente está falando de outro orgulho. É o orgulho enquanto contrapartida da vergonha, né? Quase como antídoto da vergonha. Porque é o lugar que nós somos colocados, como o Mauro botou. O mundo todo, são mais de 90 países, se eu não me engano ainda, que de alguma maneira ser LGBT é um problema. Às vezes com pena de morte, inclusive, em muitos países. E aí a gente precisa de alguma coisa para ir contra a vergonha que nos é imposta. Essa proscrição de quem nós somos, de como nós amamos, de como nós desejamos. E aí a gente, né, a gente se apropriou desse termo e cria-se confusão em cima disso. Mas a gente não está falando sobre orgulho nesse sentido primeiro, né? A gente está falando nesse lugar de se devolver dignidade, tomar para si de volta uma dignidade que o olhar e o julgar dos outros nos retira. Que muitas vezes, inclusive, institucionalmente nos é retirado, porque nos é negado uma série de coisas. E hoje aqui no Brasil, pelo menos, nós temos uma série de garantias, mas que em lugares do mundo, a boa parte do mundo não existe, né? E a gente a gente ainda precisa resgatar uns tantos lugares, né? Umas tantas coisas. Porque nós ainda somos um país muito violento em relação à nossa comunidade. Nós somos o país que mais mata pessoas LGBT do mundo, especificamente mais pessoas trans do mundo, que é quem mais sofre nesse número. E a gente precisa entender que, sim, a gente precisa lutar ainda. A gente ainda precisa de visibilidade, a gente ainda precisa levantar bandeira, a gente ainda precisa fazer parada, a gente ainda precisa lutar por espaços, porque muitos espaços ainda não são negados. Não, e você falando isso, né, eu fico pensando em que espaços que a gente tem ocupado e que estão sendo proibidos da gente ocupar, ou até às vezes não proibidos diretamente, mas indiretamente, né? E mesmo assim, né, Gabriel, você falou dos direitos e nossos direitos ainda são muito débeis, né? Porque, de certa forma, eles não são direitos que foram dados por lei, e mesmo se fossem, tem gente que adoraria tirar isso da gente, né? Porque é uma maneira também de reafirmar esse preconceito, de proibir as famílias LGBTQIA+, de existirem diante da lei, diante de uma política pública, e nos colocar de volta neste lugar de vergonha, né? Como você falou, por muito tempo, você ser, né, como a gente falou, de nascença, você se dar conta disso era um motivo de vergonha, e muita gente sofreu por isso a vida inteira. Então, por isso que hoje nós batemos no peito e falamos que temos orgulho, até para incentivar as outras pessoas que ainda não se permitem existir, né, não se permitem expressar essa parte da sua vida, que elas se sintam orgulhosas e sintam coragem de viver. E você, Rodrigo, o que nos diz sobre isso, sobre orgulho? Orgulho é a gente ter uma história onde quem sobreviveu, né? Porque a gente está falando de sobrevivência também. É o orgulho dessa sobrevivência. Que quando a gente fala de sobrevivência, às vezes a gente pensa naquelas agressões, espancamentos. Estamos falando disso também, mas a gente também está falando de posicionamentos do nosso entorno que ceifam os nossos sonhos, que ceifam a nossa identidade. Nós somos junguianos aqui, né? Talvez nem Jung gostasse desse termo, né? Junguiano, né? Mas a gente está aqui estudando a psicologia analítica e um conceito importantíssimo é o processo de individuação. E como é que a gente vai negar a individuação do outro, o processo de individuação, a essência do outro? Porque às vezes a gente quer validar pontos de vista e preconceitos estruturais que estão ali a longo prazo. E um dos meus trabalhos na vida é trazer a responsabilidade para nós terapeutas. Eu sei que aqui muita gente que está nos assistindo são estudantes de psicologia, estudantes de psicologia analítica, estudantes de psicossomática, de arte-terapia, estudantes de Jung, não só pessoas que estão se alimentando do conhecimento.
E aí a gente para e pensa, né? A luta do orgulho é contra uma sombra coletiva gigantesca. Porque quando a gente tem a maior parada LGBT do mundo aqui em São Paulo, a gente está mostrando exatamente o quê? Luz, onde só estava sendo mostrado sombra. E claro, também temos a sombra, mas a sombra LGBT não é o foco daqui. Mas a questão é por que se quer tanto silenciar essa luz LGBT? Por que que alguns processos de individuação não podem contemplar a essência da pessoa? Porque tem que se encaixar num quadradinho, numa gaveta, num figurino, num look, num corte de cabelo, num tipo de sapato, né? Então, orgulho é a gente sobreviver. E a gente que é LGBT, a gente sabe que quem sobreviveu, o preço que pagou para chegar, por exemplo, até o dia de hoje, né? Trazemos os nossos traumas, os nossos complexos, eles estão aqui, a gente luta para diluir, mas orgulho é a gente também querer falar sobre o nosso amor, porque a gente vem numa história onde a gente vem falando muito sobre as nossas dores, sobre tudo aquilo que a gente apanhou. Mas, curiosamente, essa semana apareceu para mim, meninos, dois vídeos no Instagram onde eram crianças falando sobre seus pais gays, né? Um menino mostrando a casa. Eu tenho, porque alguém mandou uma caixinha de pergunta. Você tem vergonha? Por que que você quer mostrar aos seus pais? Você tem que ter vergonha. Aí ele mostrou a casa. Eu tenho que ter vergonha dessa geladeira, do que o meu pai me dá, dessa cama, não sei o que, não sei o que, e foi mostrando toda a casa. Então é disso que a gente está falando. Porque as pessoas elas colocam a orientação sexual acima de qualquer coisa, porque estão projetando suas sombras sexuais em cima da orientação sexual alheia. Mas também se esquece do afeto. E a gente tem orgulho, como o Gabriel a gente estava falando na reunião, né, aqui que a gente fez para montar a pauta. é, Fala, Gabriel, que foi tão bonitinho você falando aquela parte do afeto, que nós LGBTs estamos ali mostrando muito afeto também. Porque tem uma coisa que às vezes eu me questiono, por que que a gente incomoda tanto, né? Por que que nossa forma, primeiro que eu tenho uma birra um pouco com o termo homossexual, porque reduz a gente à sexualidade. A gente não é homossexual, a gente é homoafetivo. Eu me identifico do jeito que eu me identifico, não porque eu quero fazer sexo, mas por quem eu amo. É diferente. E a gente, às vezes eu pergunto assim, por que que a gente é tão escorraçado nesse lugar? E a verdade é que a gente tem um lugar afetivo que olha, muito difícil dois homens gays, duas mulheres lésbicas estarem juntos porque precisam estar juntos, que não acontece no mundo heterossexual. A gente sabe que tem muitos casais que eles são casais porque eles é imposto pela vida, pela sociedade, por uma norma, né? Pela reprodução. Mas a gente não, a gente, via de regra, quando a gente tá junto, não tô dizendo que não tem casais LGBT problemáticos, tá, gente? Tem. Mas a nossa união se dá por um desejo de estar junto. A gente se junta porque é bom estar junto. Não é sempre que acontece. Eu acho que muitas vezes a gente sofre uma projeção muito violenta desse conteúdo, desse dissabor que as pessoas têm. De estar em relacionamentos, estar em vidas amorosas que não são amorosas. São vidas relacionais, mas não são amorosas. Em nós. Porque nós temos escolha. Óbvio, é, existe problema, existe relação disfuncional, mas nós somos construídos num lugar diferente, porque, historicamente, o casamento é uma instituição normativa, tá? A gente tem toda uma discussão sobre, olha, como o casamento é lindo, ele é romântico. Tá, tem um lado, sim. Mas tem que lembrar que o casamento, antes de tudo, era por quê? Fazer acordo entre nações, entre famílias, e garantir a passagem da propriedade privada. A gente se reúne porque a gente quer, porque é bom. Então, isso gera um descompasso na norma, no que está sendo feito, e as pessoas, assim, às vezes, não engolem isso, né? Então, às vezes, eu me questiono, né? Você está odiando o quê? Você está odiando o fato de eu amar outra pessoa que não é quem você acha que deveria? Ou você, na verdade, tem um amargor aí porque você está num lugar que não é muito satisfatório para você? Porque talvez você quisesse um pouco mais de liberdade para amar. E aí você tolhe a nossa.
Você né? falando isso, Gabriel, eu tenho essa mesma impressão. Não é todo mundo, né? A gente não generaliza, mas assim, eu tenho muita impressão que muita gente que tenta tirar direito de pessoas LGBTs estão nesse lugar, né? Eu não vou falar o nome aqui porque o nome chega a ser amaldiçoado. Se a gente fala, corre o risco de uma cor do arco-íris desaparecer. Mas eu lembro que num discurso aí numa Câmara, a Câmara dos Deputados, né? Um desses deputados aí fez um discurso muito inflamado sobre, meu Deus, o quanto isso é uma coisa. Eu não lembro as palavras que ele usou exatamente, mas ele falou muito sobre safadeza, sobre, sobre assim a relação entre dois homens, duas mulheres, né? Tudo isso ser uma relação baseada simplesmente numa questão sexual. Né? E me chocou assim, eu falei, gente, mas não é assim, a gente tem afeto, tá? A gente também ama, né? A gente não se guia por um instinto sexual indiscriminado, a gente tem desejo, a gente tem um arquétipo de Eros dentro da gente que quer se unir a outra pessoa. Mas assim, na visão dele, era isso, e eu falo assim, o quanto isso não revela sobre ele, na verdade, né? O quanto não é uma sombra projetada de que ele talvez quisesse viver uma vida mais lasciva, né? E não pode porque ele pertence, ele resolveu ser o líder de uma religião que prega uma coisa meio ascética. Então ele quer que eu também me proíba de viver minha vida, viver meu afeto, viver meu eros e minha sexualidade, porque ele acha que todo mundo tem que viver essa vida igual ele vive. E por isso que a gente incomoda, né? Talvez, porque a gente traz essa coisa desse amor mais verdadeiro, talvez, livre, não sei, né? Mas sem essa imposição, sem esse background que já vem de outros lugares, por exemplo, do amor romântico, né? De que tem que se tolerar tudo. E isso incomoda, porque isso, de certa forma, dá uma chacoalhada na estrutura, mas a gente não quer destruir ninguém, né? A gente não quer destruir família, nada. A gente quer construir. Isso que a gente está propondo. Eu acho que você entra num ponto muito importante, né? Porque tá sempre a acusação é porque vocês estão querendo corromper. As pessoas têm uma desonestidade intelectual falar de usar a criança, né, como escudo. Costumamos dizer assim, pega a criança e usa como escudo humano para a própria hipocrisia. Ah, porque vocês estão querendo corromper as crianças. A gente não quer corromper ninguém. A gente só quer que as crianças que são como nós sobrevivam e não sofram as violências que nós tivemos que viver. Eu não quero que ninguém seja outra coisa que senão que a pessoa é. Porque seria tão violento impor a um heterossexual uma vida homossexual quanto nos foi violento nos impor a heterossexualidade. Como é violento impor à pessoa trans a cisgeneridade, né? Ou a pessoa não binária a cisgeneridade também. Então, o que que a gente propõe? Um mundo menos violento para que todo mundo possa viver bem, para que ninguém precise se sentir violentado na infância enquanto se descobre como indivíduo, enquanto se descobre como ser que ama e que deseja. Não é sobre corromper criança, é garantir que todos sobrevivam e sobrevivam bem, né? Porque essa sobrevivência, né, meninos, ela é não só física, a integridade física, mas é também a integridade psicológica, né? Existem traumas de infância, né? Porque a gente sabe que existem situações corretivas, que eu não vou falar o nome aqui, daquela palavra de violência de um ato sexual à força, porque o algoritmo ele barra vídeos com essa palavra, que são corretivas. Então, assim, quantas psiques estão sendo, entre aspas, mortas ali, ou sem aspas também, né? E o que a gente quer é orgulho de mostrar quem a gente é, porque a gente vem pavimentando, e não só a gente, nós três aqui, vem de Stonewall, mas vem de antes também, né? Mas é que Stonewall tem um marco. Então, quando, por exemplo, a gente vê a importância da sigla LGBTQIAPN+, que essa sigla, né, ela mudou ao longo do tempo e talvez sofra mais mudanças. Por quê? Nós vivemos hoje um momento de transição, não está definitivo e muitas coisas estão sendo descobertas, estudadas, compreendidas, né? Então, como o próprio Jung fala, quando um cliente chega ali para a gente no consultório, é como que quase toda uma teoria da psicologia nova se apresentasse ali, porque é toda uma imensidão dessa psique.
Então, quando a gente vê uma sigla nova, uma letrinha nova entrando na sigla, ou sendo ressignificada, qual a importância disso? Primeiro, possibilitar com que pessoas que estão vivenciando situações entendam que existem outros como ela e ela se sinta acolhida, né? Na comunidade LGBT, é bem isso, comunidade LGBT, porque muitas vezes a gente não tem família, a gente tem apoios de desconhecidos que viram amigos, que vão nos acolher, muitas vezes, né? Então, a sigla, ela é muito importante. E aí eu puxo para a gente, de novo, né? Puxando para o nosso lado como analista, terapeuta, psicólogo, profissional da saúde como um todo, e da educação também, a importância de respeitar essa sigla, né? Porque se eu tenho uma aversão a qualquer mudança na sigla, naquela que eu já conheci, eu não estou sendo um profissional que se atualiza constantemente. Então, se a sigla mudou, da mesma forma como a história lá da margarina versus manteiga, faz bem, não faz bem, o ovo faz bem, não faz bem, isso veio sendo discutido ao longo dos anos, a gente também está pensando sobre comportamento. E é importante a gente se atualizar. Então, se eu tenho uma certa repulsa, uma certa ojeriza, uma aversão, e essas palavras são fortes, porque não adianta mascarar, é o que a gente sente do lado de cá, né? Se eu tenho uma certa aversão a entender o que novo que está sendo apresentado para mim, né? Isso diz mais sobre mim do que sobre o outro. É sobre a minha versão que eu estou falando. Então, como profissional, quem que eu busco ser? Eu falo tanto de amor como profissional e eu amo, né? Porque quem está ali, eu estou acolhendo, porque o que é o acolhimento? O acolhimento é oferecer um sofá quentinho com uma água climatizada? Não é disso, né, meninos, que a gente está falando. E acho que o orgulho é a gente dizer que a gente sobreviveu e vem sobrevivendo e lutando pela sobrevivência apesar dessas coisas, né? Porque como diz lá no presente e futuro, né? Que da mesma forma que o contágio psíquico negativo ele inflama um grupo aqui, a iluminação de um começa a trazer consciência para os outros, né? O que que vocês acham? Isso aí. Eu acho que acolher não é simplesmente oferecer uma estrutura, né? É oferecer um lugar simbólico para a pessoa se ver sem todos os preconceitos que ela já carrega. Porque a gente carrega desde que a gente nasce, né? Se a gente for começar a falar nossas lembranças aqui, assim, a gente vai ficar muito tempo, né? E esse episódio vai ficar muito triste. Então a ideia é que a gente fale sim, existe, mas a ideia é que a gente queira construir um lugar de acolhimento, né? Convidar as pessoas que têm interesse, que se atualizem, que estudem, né? E não se sintam afrontadas. Eu acho que uma das coisas que eu percebo, as pessoas se sentem muito afrontadas pelo novo, né? E como é um campo que sempre está se movimentando, muitas vezes as pessoas não gostam, né? Elas ficam irritadas porque elas, de certa forma, não têm todo o conhecimento. E, gente, eu também não nasci sabendo, né? Por mais que eu nasci LGBTQIA+, eu tive que estudar muito e tenho que estudar, porque tem coisas que até hoje me surpreendem também. Então, a gente é fruto disso, né? Dessa atualização, desse estudo, obviamente, nos transpassa de um outro lugar, mas a gente se atualiza, não é por inconsciente coletivo que a gente aprende essas coisas, não. A gente, né, tem que estudar. E uma coisa que a fala do Rodrigo, um pouco a do Gabriel, eu falo que o Jung tem duas fases, né? Eu brinco que o Jung do Novo Testamento ele é mais inclusivo, né? Que ele fala mais de alma e menos de querer entender por que que a pessoa não gosta de uma coisa ou gosta de outra, assim. Eu acho isso muito interessante. Até para trazer esse lugar de tipo, eu não preciso saber por quê. Eu quero entender como que essa vivência fala sobre a vida dela. Mas, quando eu estou no lugar do analista, eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo de quem eu for, eu posso estar reproduzindo com aquele cliente tudo que ele viveu na vida dele, todas as violências, né? E mesmo as mais, e eu digo, né, mesmo as mais microscópicas, um olhar estranho, uma atitude, né? A gente acaba desenvolvendo essa hipervigilância de saber quando a gente está sendo rejeitado, né? E é horrível, não é legal. É, eu queria trazer uma coisa, já que a gente entrou no consultório, né? A gente entrou no lugar da análise, que é a importância de um analista entender por que que a gente precisa de orgulho.
Por que que o paciente analisando, seja como a gente for chamar, LGBT, ele precisa de orgulho? Aqui eu estou reduzindo LGBT, mas tá, eu conheço a sigla completa, só me deixar claro, é porque é preguiça. É, por que que a gente precisa ser recebido no nosso orgulho quando a gente está no consultório? Porque, via de regra, quando a gente vê uma pessoa que sofreu sistematicamente violência, lá desde a infância, quando começa a se perceber, e é violência, como o Rodrigo disse, é violência simbólica, é psicológica, é física, de todos os reinos possíveis, né? A gente vai sofrer essa violência e isso vai engessar a gente em lugares da vergonha, né? O que engessa a gente é a vergonha. E a vergonha engessa a pessoa LGBT em lugares estereotipados, via de regra, e esse lugar está estereotipado pelo quê? Pelo imaginário coletivo do que é ser aquele elemento específico da sigla, né? Então, a lésbica vai ser a caminhoneira, o gay vai ser a bicha afetada, o alívio cômico do programa humorístico do final da noite, o bissexual vai ser a pessoa inconstante, o trans vai ser aquela pessoa que você não pode confiar, porque, né, ele tá te enganando. Todos esses lugares que são violentos. Olhe como esses lugares são violentos. E a maioria das pessoas vai chegar no lugar o quê? Ou de ter acolhido este personagem e tá meio que ter vestido a carapuça, que não é, mas que assim, já me disseram que é assim, então você é assim. Ou negando isso violentamente, né? Num polo ou no outro. E aí, assim, né? Somos como junguianos que somos. A gente sabe que essa polarização é deletéria, que isso gera neurose. E aí falou, ah, Gabriel, mas é orgulho, você botou com orgulho como contra a vergonha, você está botando uma polaridade, sim, mas eu tô falando, botei de uma polaridade que uma envenena e a outra cura. Nem todas as polaridades foram feitas para ser, né, integradas. Eu não quero integrar veneno. É, e só pelo lugar do orgulho de poder ser quem se é, de poder se olhar para os seus pares e se orgulhar também de seus pares. Eu dizia, olha, não basta eu ter orgulho disso aqui. Eu tenho que olhar para as minhas irmãs lésbicas e ter orgulho delas. E estar feliz pela luta delas e quando elas conseguem as coisas. Pelos meus irmãos bissexuais, pelos meus irmãos gays, pelas minhas irmãs e irmãos trans, pelos não binários. Todos. Eu preciso estar nessa coletividade, tendo orgulho de fazer parte disso. Porque é isso que vai me arrancar da vergonha. É isso que vai me lembrar que todo o discurso que fizeram de mim e desses outros, que são meus irmãos e irmãs, é uma mentira. E de que são pessoas com seus defeitos e qualidades, pessoas às vezes maravilhosas, às vezes pessoas reprováveis, mas são pessoas, são seres humanos. Resgatar isso desse imaginário que nos põe nesses lugares violentos. Então, assim, olha, não, então, assim, você é um analista no LGBT, ou até o LGBT também, que a gente também é capaz de reproduzir as violências LGBTfóbicas. Não diminua o orgulho das vitórias do seu analisando LGBT. Porque ele precisa desse orgulho para resgatar quem ele é. A gente precisa disso para resgatar uma imagem de self da gente. Para poder entrar em contato com algo mais profundo que não seja essa maçaroca de preconceito que é ensinada para a gente desde que a gente nasce. Então, orgulho não. Só reiterando esse lugar, orgulho não é sobre ter orgulho gratuito de si. É sobre parar de se envergonhar. É sobre ser quem a gente é. Aqui nós estamos num recorte, três homens gays, né? Mas a gente precisa também entender, né, já que o assunto também é consultório, que LGBT não é só o gay e a lésbica, né? E essa questão do orgulho sabe quando a gente tem um nome feio que a gente gosta de ser chamado pelo apelido da gente? Seja um segundo nome, seja um apelido, e a gente vira aquele apelido, né? Eu tenho um amigo que ele chama Daguito, e um dia eu descobri que ele chamava Dagoberto, eu achei o nome lindo, Dagoberto, eu acho o nome lindo. Eu chamei de Dagoberto, ele não se reconhece, porque Dagoberto é o pai e ele é o Daguito, um autor gay, inclusive, né? Ah, e onde eu quero chegar com isso? A gente consegue chamar artistas pelo nome artístico, mas a gente também precisa, dentro do consultório principalmente, entender que nome social é o nome da pessoa. E ela se entende por aquele nome que ela escolheu.
a identidade de gênero que ela está entendendo. E aí muitas pessoas às vezes ficam ansiosas, os terapeutas às vezes podem ficar ansiosos e falar assim, mas e se a pessoa decidir mudar? Gente, a gente às vezes muda até o tempero que a gente se preparou para fazer o macarrão, em vez de fazer com molho, faz com alho e óleo. No meio do caminho a gente muda. Se com coisa banal a gente tolera mudança, ou outras coisas, por que que com identidade, não estou nem só falando de identidade de gênero, estou falando de identidade como um todo. Quantas coisas na vida nos representavam em algum determinado momento, alguns gostos, hobbies, afinidades, depois não se afinizam mais. Por quê? E se decidir mudar, mudar, entre aspas, né? Decidiu mudar, porque lembremos que processo de individuação não tem fim, né? É processo. Então, isso faz parte da história dessa pessoa. A ela coube viver essa história, né? E a gente, às vezes, quer uma ansiedade tão grande de curar, sendo que nós, como analistas, terapeutas, psicólogos, profissionais da saúde mental, não estamos neste lugar de ditar. Lembrando que o Jung tem uma frase, né, que é mais ou menos assim: ser normal é a meta dos fracassados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer do nosso cliente, do nosso paciente, analisando, né, a nossa imagem e semelhança, porque lembremos, estamos ali num processo alquímico onde ambos se transformam, metaforicamente, processo alquímico, onde ambos se transformam, e o processo de individuação é dele, ele que é o indivíduo, o outro é o indivíduo, não a nossa imagem e semelhança, né? E eu acho que é interessante a gente entender também que, em vez da nossa birra com pronome neutro, por exemplo, a gente entender que existe um motivo dessa discussão ser veiculada. E se a gente ficar preso em algumas falas que são muito perniciosas, como, por exemplo, ah, mas essa palavra não existe no idioma. Lembremos que o idioma é vivo. Várias palavras foram sendo incorporadas ao idioma ao longo dos anos. Por exemplo, câmera fotográfica não existia na época de Camões, né? E a gente consegue falar câmera fotográfica. Então a gente também consegue entender que isso faz parte do orgulho da pessoa quando ela pede o pronome neutro. Eu sei que é difícil conjugar. Eu sou disléxico, eu tenho dificuldade até com o português que não é o neutro. Que é o neutro. Não, que não é o neutro. Tá vendo? Já me perdi. Desculpa, gente. E Mas, eu reitero, Rodrigo, essa fala, e já encaminhando para o nosso encerramento, né? Nós temos um tempo limitado, porque às vezes o consultório analítico, a instituição de saúde, né, a UPA, a UBS, a clínica, é o primeiro lugar que essa pessoa se sente à vontade para trazer esse nome, essa nova identidade, né? E se já no nascimento eu já podo ela, eu vou estar cometendo mais uma violência, né? Dentre tantas outras que essa pessoa já não se submeteu com vergonha, justamente de passar por esse tipo de constrangimento, né? Eu acho que eu acho legal isso, a gente está oferecendo também um acolhimento a quem gostaria muito de fazer, né? A gente sabe que é difícil, eu acho que é importante a gente falar, e que o Rodrigo falou, é difícil às vezes, a gente tem que estudar, tem que aprender, mas é assim que funciona, né? Às vezes com o próprio cliente você vai trabalhando isso, essa mudança de identidade. A gente não quer que as pessoas passem a usar os pronomes corretos amanhã, incorporem isso na norma culta da língua portuguesa no final desse episódio, né? A gente está propondo mudanças, a gente está querendo transformar. E eu acho que é isso que a comunidade LGBT traz e que incomoda muita gente que quer ficar parada num lugar estático. Mas o que é estático muitas vezes não é vivo, né? A gente está trazendo essa diversidade e diversidade à vida. Eu vou pedir para vocês fazerem as suas falas de encerramento, por favor, para a gente já ir seguindo para o fim. Quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E esse tema é sempre muito bom a gente conversar, porque, na verdade, quem mais ganha com com os episódios, né, é a gente, né? Que a gente, nós três aqui que a gente estava conversando e a nossa discussão, assim, foi gigantesca. Para a pauta, a gente levou 2 horas para fazer a pauta de hoje, né? E o que a gente falou aqui não foi falar, quase nada foi falado na pauta, porque são muitos assuntos, muita coisa. Então, quero agradecer por estar aqui com vocês, agradecer o convite. quero agradecer o convite, tanto do Mauro quanto do pessoal do podcast.
E, gente, é um apelo só, assim, para reflexão. Ser violento é muito mais trabalhoso do que ser amoroso. Se a gente se coloca no lugar de receber o outro, receber o outro de uma maneira amorosa, receptiva, ninguém precisa dar abraço em ninguém, né? E amar o outro de paixão, mas só receber o outro com respeito, com carinho, só flui. Agora, receber o outro com julgamento, com agressão, com violência, isso é um custo de vida. Então, assim, só uma reflexão, para que que eu preciso investir nisso? Só me custa. É, Obrigado por ouvir a gente e concordo com o Rodrigo, se a gente pudesse, a gente ficava aqui falando muito mais tempo, porque a gente tem muita pauta para falar. Eu que agradeço vocês, meninos, Rodrigo, Gabriel, pela conversa deliciosa que tivemos. Eu quero convidar o pessoal que está ouvindo a gente a ver no YouTube, a seguir o Gabriel, seguir o Rodrigo e seguir também, né? Mas os convidados têm prioridade nas redes sociais que vão estar marcadas no nosso perfil. Dá uma olhada no site do IGEP, que tem artigo meu, tem artigo do Gabriel também falando do tema, né? E nas redes sociais e canais do Rodrigo, que também fala bastante sobre esse tema. E agradecer você por ter ouvido a gente até agora. E se quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, é só comentar na nossa postagem, enviar uma mensagem. Nós vamos trabalhar com muito amor para trazer essa pauta novamente. Muito obrigado. Quando for, só uma coisa, quando for minhas redes sociais, não se impressione que é só contato mesmo, viu? É só meu aviso. Tá joia. Muito bem. Fala, É Rodrigo. isso. Não, eu ia falar assim, rede social, segue na profissional que tá mais bem acompanhado, vocês vão estar melhores acompanhados. A persona reprofissional é mais simpática. É mais séria, a outra é mais debochada, gente. É deboche, deboche. Tá joia. Obrigado. Meninos, obrigado a todo mundo que nos ouviu e até a próxima. Até, muito obrigado. Até, obrigado.